Nesse vídeo nós vamos falar sobre a Revolução Liberal do Porto, que apesar de ter acontecido no Porto, uma cidade de Portugal, influenciou diretamente a história do nosso país e, portanto, nós vamos fazer um vídeo aqui sobre ela. Nos 3 vídeos anteriores do nosso quadro Biópsia da História, nós falamos sobre o governo de Dom João desde a sua chegada, as suas medidas administrativas e burocráticas e as suas medidas de enriquecimento cultural do Brasil. Pois bem, nesse vídeo nós vamos falar sobre a Revolução Liberal do Porto, que é o momento em que a família real é obrigada a voltar para Portugal, e isso acaba acirrando as tensões entre portugueses e brasileiros, o que vai culminar na nossa independência, que é o próximo vídeo, em que nós vamos fazer apenas um vídeo sobre 1822, o ano decisivo para a nossa independência. Portanto, antes de começar esse vídeo, é claro, se inscreva no canal, já deixe o seu like, compartilhe o vídeo, nos siga no Parler e siga o nosso parceiro Área Militar, para você ficar por dentro de todas as notícias geopolíticas do Brasil e do mundo. Indo direto para o tema do nosso vídeo, antes de nós falarmos da Revolução propriamente dita, é muito interessante nós darmos o contexto em que tudo estava acontecendo. E o contexto é o seguinte: Dom João VI ele veio para o Brasil em 1808, ficou aqui no Brasil até 1821. Isso demonstra que durante esse período ele não apenas veio para o Brasil fugindo de Napoleão Bonaparte, como ele também aqui criou raízes. Ele gostava do país e desenvolveu no país muitas inovações, tanto culturais quanto políticas. E por causa disso, por causa desse apreço que ele começou a criar aqui no Brasil, ele não queria voltar para Portugal. Ou seja, em 1820, o sentimento dos portugueses era que apenas o Brasil estava se desenvolvendo e que Portugal havia estagnado. Não apenas isso, mas eles sentiam que não iam ter mais o seu rei de volta. Isso acabou gerando uma carência no povo português, além de, é claro, o fato de que Portugal estava sob o controle de um lorde inglês. Quem estava tutelando Portugal, vamos dizer assim, era um lorde inglês. E é evidente que o povo português preferia muito mais o seu rei do que um estrangeiro mandando em suas terras. Então, além disso, haviam outros fatores. Por exemplo, Portugal entrou em crise nesse momento. Você teve uma má colheita, você teve um declínio da moeda portuguesa. Tudo isso gerou uma crise em Portugal, em que eles imaginavam que só poderia ser remediada com a volta da família real, com a volta do seu rei. Também houve algumas conspirações. A principal delas foi em 1817, cujo objetivo era uma constituição para Portugal, era a volta de Dom João. Essa revolta de 1817 foi reprimida, os 12 principais envolvidos foram enforcados, e além disso houve o estourar de uma revolução na Espanha em 1820, cujo objetivo era adotar, mais uma vez, a chamada Constituição de Cádiz. Acontece que a Espanha já havia tido uma revolta, essa revolta havia colocado uma Constituição em 1812, chamada Constituição de Cádiz. No entanto, ela acabou sendo revogada em 1814, a monarquia absolutista voltou para a Espanha. E aí, nesse momento, acontece mais uma revolução na Espanha, e essa revolução vai querer mais uma vez essa Constituição de Cádiz. E inspirada nessa Constituição, inspirados nessa revolução, os portugueses também fazem a Revolução do Porto, em 1820, que é praticamente o mesmo ano. Essa revolução, portanto, ela se materializa na forma de uma Assembleia Nacional Constituinte. Assim como aconteceu na Espanha, assim como aconteceu na França, nós já falamos sobre isso nos nossos vídeos sobre a Revolução Francesa, e o objetivo era criar uma Constituição para Portugal. Essa Constituição seria uma Constituição de cunho liberal, mas também ela exigiria a volta de Dom João VI, então essas eram as duas bandeiras principais da Revolução, uma Constituição e a volta da família real, e ela era extremamente inspirada na própria Constituição espanhola. Dom João VI, que como nós já estabelecemos aqui no vídeo, não queria voltar para Portugal, então ele começa toda aquela maneira dele de ficar arrastando as coisas, né? Nós vimos como ele arrastou, por exemplo, para vir para o Brasil, ele ficou enrolando Napoleão, enrolando os ingleses durante muito tempo, e não vai ser diferente a sua volta, ele vai ficar enrolando também para poder voltar. E nesse meio tempo a Assembleia Nacional Constituinte faz um governo provisório, começa todo um projeto de tentar fazer do Brasil um governo desmembrado que obedeceria exclusivamente a Lisboa, ou seja, cada província, agora já não é mais capitania, agora é província, cada província iria obedecer a Lisboa e não mais ao Rio de Janeiro, portanto iria se quebrar aquele centro que era o Rio de Janeiro, e aí Dom João teria de voltar e governar todo esse novo império liberal a partir de Lisboa e, portanto, administrando independentemente cada uma das províncias, ou seja, você ia acabar com o reino do Brasil. O Brasil não seria mais um reino. É por isso que se diz que os liberais daquele momento eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia, porque eles queriam acabar com toda a unidade e todos os avanços que haviam sido criados no Brasil. E aí, no meio dessa confusão, Dom João ficou lá postergando a sua volta, começou um debate sobre quem iria voltar, se ia ser o Dom João ou se iria ser o Dom Pedro I, que vai ser o nosso Dom Pedro I depois, ou ia ser todo mundo. No fim, depois de muita confusão e inclusive depois de pressões da Leopoldina, a mulher de Dom Pedro I, ela que apoiou a independência do Brasil, começou a apoiar a independência do Brasil nesse contexto, porque ela já tinha medo de Assembleia Nacional Constituinte, de revoluções, já que o seu país, a Áustria, havia sofrido muito por causa disso durante o período da Revolução Francesa. Ela
ela começou a fazer uma barganha com Dom Pedro I, com o próprio Dom João VI, e no fim se decidiu que toda a família real ia voltar para Portugal, menos Dom Pedro I, o nosso Dom Pedro I mais tarde, Leopoldina e os seus filhos. Portanto, eles ficam no Brasil como regentes enquanto Dom João VI volta para Portugal. As cortes, portanto, elas começam os trabalhos de elaborar uma constituição para Portugal e elas chamam deputados de todos os territórios portugueses, ou seja, iam ter deputados tanto de Portugal, quanto do Brasil, quanto das ilhas atlânticas de Portugal, quanto dos territórios na África e na Ásia. Todos esses territórios iam mandar deputados. E, a priori, algumas províncias do Brasil e muitos brasileiros ficaram felizes com isso, porque imaginavam que isso ia criar uma nova unidade, uma nova cara para o Império, ia ser um império mais igualitário entre todos os territórios. No entanto, com o desenrolar das negociações, se percebeu que os interesses brasileiros e os interesses portugueses estavam muito diferentes. Ou seja, enquanto os portugueses queriam a fragmentação do Brasil mais uma vez, a subordinação das províncias a Lisboa, que voltassem antigas decisões, que o Brasil perdesse o seu status que havia sido conquistado com Dom João VI, os brasileiros queriam, principalmente representados na figura de José Bonifácio que surge nesse momento representando a província de São Paulo. Ele vai para Lisboa como deputado e leva um projeto de constituição para os portugueses, ou seja, ele já chega lá com a lição de casa feita, já chega propondo uma constituição que iria catequizar os indígenas, que iria abolir a escravidão, que iria fazer uma monarquia dual, ou seja, você ia ter um reino do Brasil e um reino português, os dois reinos independentes, mas com o mesmo monarca. Ele acaba sendo reprimido, não apenas ele, mas os outros brasileiros que queriam inovações. Você percebe naquele momento que os interesses brasileiros, os interesses portugueses estavam tão diferentes que não seria possível negociar. Com isso, Dom Pedro, que estava no Brasil, ele começa a... Primeiro ele finge que vai obedecer às cortes portuguesas, ele diz que vai voltar, igual as cortes haviam exigido. No fim, ele acaba aderindo aos grupos que pediam para ele ficar no Brasil. Porque, como os ideais iluministas, os ideais republicanos já estavam estourando em toda a América Latina, Dom Pedro I percebeu, o nosso Dom Pedro I daqui a pouco percebeu, ele, junto com Leopoldina, junto com Bonifácio, que nesse momento compõe esse trio principal para a nossa independência, eles percebem que se ele não ficasse no Brasil, a independência e o separatismo eram certos. E antes do Dom João VI ir para Portugal, ele já havia tido uma conversa com o Pedro, em que eles haviam decidido o seguinte: Dom João havia dito: Pedro, se for para o Brasil ficar independente, que seja para ti, que has de me respeitar, do que para um desses aventureiros. Ou seja, Dom João VI já sabia que se o Brasil fosse ficar independente, que pelo menos ficasse para o filho dele. E Dom Pedro fica aqui no Brasil, a priori tentando negociar com as cortes portuguesas, não apenas ele, mas os deputados brasileiros. No entanto, como nós vamos ver no próximo vídeo, essas negociações começaram a ficar insustentáveis, o que acabou levando à independência. Vale ressaltar que a independência ela veio por uma vontade espontânea? Não, ela vai vir por uma reação das pressões portuguesas que começaram a aumentar em relação ao Brasil. Ou seja, assim como, por exemplo, na independência dos Estados Unidos, eles acabaram fazendo a independência por causa das pressões inglesas e não a priori por um sentimento nacional, esse sentimento vem depois, o mesmo aconteceu no Brasil. A independência ela vai vir como uma reação das cortes e não como um objetivo primário que só vai ser construído depois. E essas revoluções, elas tendiam a ser muito sanguinárias e Dom Pedro sabia que se ele não ficasse no Brasil, aqui rapidamente iriam estourar mais revoltas. Antes mesmo do Dom João VI, por exemplo, ir para Portugal, algum tempo antes, ele já havia jurado sobre a Constituição Portuguesa que ainda nem existia. Passaram-se alguns meses, houve uma revolta no Rio de Janeiro, e essa revolta exigiu que o Dom João VI jurasse mais uma vez, mas dessa vez sobre a Constituição de Cádiz, que era a Constituição Espanhola. E aí é nesse momento que Dom Pedro I consegue reprimir essa revolta, e ele começa a ganhar uma notoriedade como uma figura que poderia manter o Brasil sob o seu domínio, e é por causa dessa repressão que ele fez, que ele ganha visibilidade aos olhos tanto do pai quanto dos ministros, e eles decidem por bem deixar ele aqui no Brasil e ir apenas a família real portuguesa para Portugal, apenas o restante da família, né? Então Dom Pedro I fica no Brasil nesse momento de 1821, concluindo aqui o vídeo, fica no Brasil como príncipe regente, governando o Brasil, e enquanto isso Dom João VI vai para Portugal tentar entender o que as cortes queriam fazer, tentar negociar com as cortes, e acaba virando um refém das cortes. Assim como Luís XVI virou refém das suas cortes, assim como Fernando virou na Espanha, isso acontece também com Dom João VI. Essas cortes que agora governam a revelia de Dom João VI vão acabar impondo tantas restrições ao Brasil que a independência se tornou um caminho quase certeiro. Portanto, encerramos o vídeo por aqui, que Deus abençoe sempre e até o próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido.